Essa fala aqui está situada no contexto de planejamento e avaliação, mas está lidada com coisas que a gente não planeja e não avalia. Então já estamos de saída com uma enorme contradição. Vamos começar pela primeira palavra complicada, que é liberdade. Ensinar com liberdade. Se você tem um apostilhado fechado, que você tem que trabalhar aquele texto naquela semana ou naquele dia, cadê a liberdade para começo de conversa? Então, eu estou discutindo de saída a tal da liberdade que muitas vezes não existe. Em que medida a gente planeja numa aula, seja de geografia, seja de matemática, seja de o ensino da responsabilidade ou da autonomia? E em que medida a gente avalia, em que medida essa autonomia foi de fato aprendida? A resposta é muito raramente. Nós estamos diante de uma nova proposta educacional, chama-se Base Nacional Comum Curricular. Ela está fundada em 10 competências. Quase todas elas tratam de autonomia, de responsabilidade, de tolerância. Ora, você tem o que pauta a educação daqui para frente, está centrado nessas coisas que nós, não planejamos, segundo, não avaliamos. Não existe aula de liberdade, aula de autonomia, aula de responsabilidade. Ela tem que ser aprendida nas aulas de matemática, de inglês, de geografia, do que seja, porque essas são as aulas que existem. Então, se você pega os 9 componentes curriculares com que a Base Nacional Comum dividiu o aprendizado no ensino fundamental. É nesses 9 componentes, e em cada um deles, que esses objetivos formativos, que estão explicitados nas 10 competências gerais da base, têm que ser desenvolvidos. E, portanto, a responsabilidade e a autonomia, a formação cidadã, tem que se dar em cada um desses componentes. E, portanto, tem que estar planejado. E tem que estar planejada a forma de avaliar essas coisas. Porque nós temos um grave vício, que é educar para avaliar e não avaliar para aprender. Então, parece que a criança entra na escola desde cedinho para passar no Enem, para poder ter ou entrar numa universidade pública, ou ter uma bolsa do ProUni, ou o que valha. E essas coisas estão muito distantes das necessidades reais para o exercício da vida, da cidadania, da amizade, etc. Eu dou aulas, então, na minha aula, isso tem que estar previsto. E a escola é necessariamente espaço de conflito. Conflito é coisa ruim, não. Conflito não significa violência, não significa grosseria, significa diferenças de visão, etc. E a tolerância que está aqui é essa coisa, é eu lidar com o diferente, gostar de lidar com o diferente, porque eu aprendo muito com quem pensa diferente de mim. Com quem pensa idêntico, eu não tenho que aprender nada. Como é que a gente aprende isso na escola? Se você tem uma aula que é uma porção de estudantes perfilados, ouvindo quieto, cala a boca, moleque. Cadê a diferença? Cadê a atenção que vai demandar a sua tolerância? Então, é preciso planejar o momento da diferença aflorar. Planejar, isso tem que ser parte do planejamento do conceito escola, do conceito aula, a hora do debate, a hora da diferença, senão você não aprende a tolerância. E a autonomia? Só desenvolve a autonomia quem tem atividades em que a autonomia... Eu estou fazendo atualmente um curso de natação. Cheguei à minha idade sem aprender a nadar. Sincero, é certo? Eu vou lá 2 vezes por semana e tal. Ora, aprender a nadar só nadando. Não tem jeito de nadar sem pular na água. Ora, como é que a gente aprende a autonomia se você não exerce a autonomia? A mobilização para essa corresponsabilidade social, para ser exercida com autonomia, a nossa escola precisa fazer isso.
E as 10 competências da Base Nacional Comum podiam ser menos. A discussão que nós tivemos com o Nilson também. Podiam ser menos essas agora, mas não faz mal, elas estão, sim, transitando para o que hoje modernamente se chama de educação integral. Ora, se isso é necessário, eu tenho que planejar isso, tenho que avaliar isso. Como é que a gente avalia se um jovem desenvolveu autonomia? Como é que a gente avalia se ele é solidário, se ele sabe trabalhar em grupo, se nas minhas aulas não tem trabalho em grupo? Ora, e se eu quero desenvolver autonomia, corresponsabilidade, solidariedade, eu tenho que ter atividades planejadas em que essas competências sejam desenvolvidas. Não importa se a aula é de matemática ou de geografia, como eu falei, você tem que desenvolver essas coisas. Há certas vocações. Por exemplo, numa aula de geografia, você pode discutir certas coisas e ir fundo nas questões de natureza ética, prática, política, dentro da aula de geografia. Eu costumo falar, para mostrar o que é aprender em contexto, é dizer, em vez de você aprender simplesmente o IDH, o Índice de Desenvolvimento, como uma fórmula, desafie os jovens para, em grupos, olharem o seu bairro e ver como é que você atribuiria o IDH do seu bairro. Na hora que você fizer isso, você, primeiro, está exercendo um certo protagonismo, observando elementos da vida, saneamento básico, etc. E, a partir disso, tendo elementos para construir o IDH do seu bairro. Depois que você tiver feito isso, o IDH não é mais uma fórmula fria para repetir na prova. Passa a ser um instrumento de responsabilidade social, pública, etc. Agora, o que é que eu aprendi com o Nilson há 2 dias? Recentemente, houve, há poucos anos, uma mudança na metodologia do IDH. Não é mais média aritmética, é média geométrica. Você tem diferentes componentes. O que é uma média geométrica? Você tem 3 componentes, multiplica um pelo outro e tira a raiz cúbica. Essa é a média geométrica. Por que é bom que o IDH seja média geométrica? Essa é uma pergunta. Você diz, não, sei lá, mudou a metodologia, média aritmética, é tudo média. Não. Se você tem um dos componentes com nota 0, zera o todo, porque 0 vezes 10 vezes 10 é 0, e a média geométrica dá 0. Se eu tenho 0 mais 10 mais 10, dá 20 dividido por 3. Ou seja, você está punindo duramente se um dos componentes do Índice de Desenvolvimento Humano não estiver usando a média geométrica. Ora, matemática pode ser um importante instrumento de ética numa aula de geografia, se nós tivermos planejado isso. Se nós não tivermos planejado isso, IDH é mais uma fórmula. E se a média aritmética ou geométrica, eu não estou nem aí. Se um fim, se uma finalidade, como está contado aqui, é formar uma juventude autônoma e responsável, essa finalidade precisa de meios. E educar, o projeto, o planejamento é a articulação entre meios e fins. Então, eu tenho que pensar, na minha aula, que pode ser de inglês, como é que eu introduzo na minha aula de inglês elementos em que o exercício da tolerância, da responsabilidade pode estar presente. Na aula de inglês não dá. Será que não dá? Gente, eu estou trazendo problemas para os quais eu não tenho soluções fechadas. Talvez não haja soluções fechadas, não é? Então, a gente olhar esse quadro de competências gerais que se pretende que a nossa educação desenvolva, e quase todos eles têm elemento de corresponsabilidade, solidariedade, etc. Trabalhar essas coisas em cada componente curricular é responsabilidade nossa.
Hoje, a gente tem um conjunto de materiais fechados, relativamente fechados, que podem ter, no sentido de hipertexto, saídas para o pensar ético, para o pensar social, político, etc. Mas é preciso que nós planejemos. Mais difícil do que planejar isso é avaliar isso. A ideia de avaliação é muito mais complicada, difícil, complexa, do que cobrar a devolução do que nós ensinamos. Avaliar não é cobrar de volta o que você contou, é verificar o desenvolvimento desse jovem ou dessa criança. Em cada circunstância tem uma maneira de avaliar isso. Eu formo professores, eu dou aula formando professores. Não estou formando alunos, estou formando professores. Então, os professores que eu estou formando têm que dar aula nas minhas aulas. Então, eu dou as primeiras aulas para ver o que eu chamo de uma aula interativa, participativa, e depois meus alunos dão aulas. São grupos que preparam as aulas, etc. Em quase todos os meus cursos, tem também elementos para avaliação. Tem que dar nota, né? Nota, o conceito, etc. Geralmente, eu deixo que 8 seja o máximo da nota estabelecida dessa forma. 10 é por aclamação, quer dizer, são aqueles alunos que mais contribuíram para o aprendizado de todos. Eu estou trabalhando, formando professores, e eu quero que eles sejam avaliados pelos seus colegas em como eles são professores. Gente, eu tenho certeza que eu falei demais, que eu me repeti, etc., e que eu trouxe uma porção de questões abertas para as quais eu não tenho solução. Estou tentativamente me aproximando de encarar esses problemas. Agora, começar uma conversa, uma palestra sobre planejamento e avaliação com uma temática de liberdade, responsabilidade e tolerância é barra, né? Eu fiz o meu possível aqui. Muito obrigado. É aquele acompanhamento do olhar sutil do educador para o desenvolvimento da criança. E nós temos N maneiras de ver isso, sem formalizar isto. E deixar... É muito infeliz para a criança isso, ela sentir esse peso. Eu tenho conversado com amigos meus, psicólogos clínicos, que está aumentando a neurose em criança. Claro. Por que está aumentando a neurose em criança e os consultórios estão ficando assim de crianças? Porque existe sobre elas uma pressão que é indevida. Né? Você não procura fazer com que a criança, nessa etapa, seja feliz, esteja bem, você já quer que ela aprenda, lê e escreva, daqui a pouco nasce lendo e escrevendo. Quer que nasça lendo e escrevendo. Não? Então, essa questão é muito séria. Né? É muito séria. E nós precisamos reverter um pouco isso. Eu sei que existem imposições, instituições educacionais, dos donos da escola, mas eu acho que dialogar sobre isso, que sentido isso faz, né, com a nosso conhecimento, a nossa capacidade como profissionais, precisa ser posto. Né? E até construir um novo diálogo com os pais dessas crianças, porque é uma infelicidade. Né? Pensar que eu vou reprovar uma criança na pré-escola, ou que eu vou segurar uma criança na maternal. Sabe? É uma coisa esquisita.